Agora eu vou tacar outra polêmica aqui, porque já vou aproveitar que agora a gente entrou nesse rolê, que é na questão assim, é errado, por exemplo, um pastor, ele se tornar um milionário com o salário da igreja? Milionário é uma palavra difícil, né? Pesada. Bom, vamos na Bíblia? Vamos. No Antigo Testamento, Deus pegou o homem e colocou no Jardim do Éden. O homem tinha tudo. Tudo. Governava sobre tudo. Dominava sobre Tudo. tudo. Não faltava nada. Abundância. Ok? Depois disso veio a queda. Então, toda miséria, toda pobreza, toda escassez é uma consequência de longos e longos anos da queda do homem. Ok? Mas aí todo homem que Deus escolheu na Bíblia, ele chamou Abraão. A Bíblia fala que Abraão ficou rico, riquíssimo. E ele é o pai da fé. Riquíssimo, sim. E ele era um homem de Deus, dizimista. Ok? Pegou Isaac, prosperou, cavou poços. Ele ficou tão rico que o povo Abimeleque pelejou contra ele, expulsou ele da cidade. Tão rico ele ficou. Jacó saiu quebrado da casa do pai, mas ele tinha a bênção. A bênção espiritual. Estava nele. Como é que ele voltou da casa do sogro? Casado com um filho rico. Rico. Deus pegou Daniel, escravo na Babilônia, governador da Babilônia. Deus pegou José, vendido pelos irmãos como escravo, se tornou governador do Egito. Aí eu te pergunto, o governador é pobre? Não. O governador do Egito pode ser pobre? Seria pobre? A maior nação da época, o maior império da época. Será que Daniel vivia como pobre se ele vivia no palácio? Moisés foi criado como filho da filha de Faraó, morava num palácio provavelmente, ou pelo menos em alguma casa muito boa, fortificada, tinha servos, tinha funcionários. Será que ele era pobre? Espera aí, calma. Aí os profetas, olha os presentes que os profetas ganhavam. Saul não ousou ir até o profeta sem levar moeda de prata. Eliseu recusou um presente porque vinha de lepra. Jesus cresceu o olho e foi atrás. Olha o tanto de coisa que Eliseu recusou, mas que Geazi foi buscar. Era normal os reis presentearem com muita riqueza os sacerdotes e os profetas. Ok? Ah, mas o Novo Testamento mudou tudo. Então agora vamos cancelar tudo. Hebreus, então, os heróis da fé cancela. Certo. Então Abraão, pai da fé, cancela. Certo. Eu queria entender por que faz essa separação. Ah, não, nós temos que olhar para Jesus. Então vamos olhar para Jesus. E ele sendo rico. Tá escrito, ou não? E Jesus sendo rico se fez pobre. Jesus era pobre? Não, ele se fez. Temporariamente. Como que um Deus criador dos céus e a terra? Meu Deus. Como que um Deus dono do universo é pobre? Como que um Deus dessa magnitude que tá escrito, ele é dono do ouro e da prata? Vamos lá. Aqui na terra, se você andar com alguma coisa de ouro, é ostentação. Mas o crente quer ir pra terra, pra um céu que tem rua de ouro. Aqui na terra tem uma mansão, é pecado, mas ele quer morar numa mansão celestial. Não parece incoerente? Tudo que eu quero, eu só quero depois que eu morrer? Parece que Muito incoerente, cara. Parece que tudo é bonito só depois que morre. Parece que tudo é belo só depois que morre. Deus não tem problema com a riqueza do homem, Deus tem problema com o caráter do homem, com o pecado. André, Deus nunca teve problema com dinheiro, Deus tem problema com pecado. Pecado. Jesus não morreu para te libertar do dinheiro. Jesus morreu, ele morreu numa cruz, ele apanhou para te libertar do pecado. Yes. Ok? Agora, existe a ganância? Existe. Existem os lobos? Existem. Existem os filhos de Balaão que se deixaram levar pela doutrina de Balaão. O que é esse? É um cara que era profeta, um cara que recebeu um dom de Deus, e agora ele usa o dom de Deus, ele usa a sabedoria de Deus, que Deus deu a ele, para extorquir. O problema, para mim, André, é quando os pastores que foram levantados por Deus para amar, para cuidar, para zelar pelo corpo de Cristo, começam a explorar, ofender, humilhar, extorquir de quem eles deveriam cuidar. Meu Deus. Entende? Ah, mas Paulo abriu mão. Ele abriu mão para ele. Mas ao mesmo tempo que ele abriu mão para ele defendeu os discípulos e os apóstolos. Ele brigava com as igrejas, fazendo defesa das ofertas. Ao ponto que ele disse assim, ó, eu já aprendi a viver no muito e aprendi a viver no pouco. Ou seja, teve algum momento do ministério dele que ele viveu no muito. Porque ninguém afirma, eu aprendi a viver no muito. E aprendi a viver no pouco.
Viver no pouco. Em algum momento ele teve que viver. Agora, vamos lá. Não dá pra você achar que um cara que tem 1000 igrejas, um presidente de uma congregação mundial, internacional, ou que aqui no Brasil ela tá em todos os estados. O cara deu a vida, estudou, trabalhou, pelejou, aguentou muita coisa. Não tem como um cara desse ganhar 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, André. Possível. Até pela estrutura dele funcionar, até pra casa dele funcionar, para os funcionários. Por exemplo, eu dentro da minha casa, eu trabalho diariamente com 4 funcionários. Tem uma que cuida só da limpeza da casa, da organização da casa. Eu tenho uma assessora que ela fica dentro da minha casa. Eu tenho um amigo que trabalha comigo, né? Que é o Tu, que ele faz todos os corre. Eu não tenho tempo. Eu viajo muito de lavar o carro, de ir no supermercado. Eu não tenho tempo, André, de ir no shopping buscar uma roupa. Às vezes eu tenho que mostrar pra ele e falar assim, busca lá pra mim. Eu tenho que sair daqui a pouco. Eu tô aqui resolvendo uma reunião, eu tô aqui cuidando de alguma coisa. Entende? Então, até para toda essa estrutura funcionar, para que a gente produza, cuide bem das pessoas, cuide bem do propósito de Deus, sem ficar estressado, surtado, pirado, você tem que ter grana, brother. Tem que ter grana. Agora, não concordo com a ostentação. Então, vamos lá, mais um ponto. Pastores ou ostentação? O problema não é a prosperidade, o problema é a ostentação. Nós vivemos, André, num mundo desigual. O Brasil é um país que tem uma desigualdade social muito grande. Muito grande. Então, realmente é um pouco ofensivo, é um pouco incompreensível para quem está do lado da pobreza, da miséria e da dor. Espera aí, eu não tenho o que comer e meu pastor anda num carro importado. Eu não tenho o que vestir e meu pastor usa roupas que custam sei lá quantos mil. Então, qual é a política que eu adotei? Qual a política que eu adotei? Dentro da nossa igreja não pode ter ninguém em necessidade. Ninguém. Se dentro da Boas Novas eu descobri, chegar até mim, o problema é que às vezes não chega, que tem algum irmão em necessidade, nós vamos avaliar o caso dele e ele vai ser suprido nas suas necessidades. Cristo não mandou dar luxo pra ninguém, mandou suprir necessidade. Luxo, que é supérfluo, vai trabalhar. Então por isso que eu vendo livro, vendo curso. Então, por exemplo, eu tenho 7 fontes de renda. Alguém diz que eu só tenho a fonte de renda da igreja. Da igreja. Eu posso citar uma por uma. Então, eu tenho meu salário da igreja, é um bom salário, porque eu julgo ser um bom presidente. Ok? Eu vendo livro, eu vendo curso online, é curso meu, eu que gravei, eu que dei aula. Eu sou professor teológico, então os meus cursos eu tive que pagar. Pagar para comprar livro, pagar para comprar enciclopédia, pagar para fazer curso, pagar para viajar, pagar para Israel. Então, mas de graça recebeu, de graça dá. Mas tem coisa que eu não recebi de graça não, irmão, eu tive que pagar. Você entende? Custou muito. Então, vamos lá, salário da igreja, cursos online, mentoria. Eu ganho um bom dinheiro com mentoria. Vou te dar um exemplo aqui. A minha mentoria hoje ela está em 15 mil reais. Deve ter 30 pessoas agora ativas. Na mentoria, sim. Mentoria. Eu tenho dinheiro aplicado. Tá? Com renda residual. Tem gente que não sabe nem o que é renda residual. Porque não estudou. Eu estudei. Entende? Então eu pego o dinheiro que vem na minha mão e eu faço ele multiplicar. Eu pego o que vem à minha mão e faço ele crescer. Por exemplo, eu costumo muito comprar carro na baixa e vender na alta. Sim. Eu pego muito carro de repasse. Os irmãos às vezes trazem até mim carros com custo muito baixo. Agora, me oferecendo um carro que custa 530 mil reais de tabela por 430. Eu só não peguei porque ele, mesmo abaixo, ele é ruim de tabela, ele é ruim de venda. Então, eu sei fazer negócio. Eu vim do comércio. Eu sou um bom vendedor. O que eu não posso fazer é usar a igreja. Explorar a igreja. Explorar a fé das pessoas, enganar as pessoas, mentir para as pessoas. Agora, se o recurso que vem na minha mão eu sei reaplicar e ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, é o meu salário, meu amigo. Teve um ponto de partida. Entende? E aí eu vou construindo. E aí eu vou trabalhando nisso. E aí e ainda tem ofertas que eu ganho fora. Sim, viajando. Viajando. Tem presentes. Nós pastores, André. Mas os caras também só ensinam honra a eles. Cara, eu nem falo de honra porque eu não gosto de idólatra. Eu não gosto de puxa-saco, não gosto de bajulador. Eu não gosto de crente infantilizado. Mas por gratidão, por amor à nossa vida, tem muita gente que chega. Eu já ganhei carro. Eu vou ser agora bobo. Eu falo, não quero não. Não quero. Porque o irmão vai falar mal de mim. Eu quero, pode me dar. Que fale. O carro é pra obra, eu vou trabalhar o tempo todo pra obra, eu vou estar indo na igreja, vou estar indo em agenda, vou estar indo cuidar de uma ovelha, vou estar indo numa reunião pra defender alguma coisa da igreja. Então, eu sou contra algumas coisas, a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter discrição, é o que a Bíblia manda, mas eu não sou contra um pastor ser próspero, se ele é honesto e faz o bem. Por que no Brasil um traficante pode ganhar dinheiro e ninguém questiona? Um jogador de futebol pode ganhar milhões e ninguém questiona, o cara só dá mau exemplo. Por que no Brasil o cara pode ser um dono de casa de jogo
e ninguém questiona, o ninguém povo ainda questiona. aplaude ele. Sim. Mas um pastor que faz o bem, ajuda todo mundo, tá certo? Transforma vidas, impacta vidas, vai viver uma... Não. Então, assim, é por aí a conversa.